Louvado seja o nome do Senhor. Ao nosso Deus, toda honra, glória e louvor por intermédio de Jesus Cristo, aquele que caminha conosco, aquele que cuida de nós, aquele que nos tem preservado não somente a vida, mas preservado a nossa mente, o nosso coração, puros diante dele. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua preciosa vida, por você estar aí agora, no seu lar, conectado com a Igreja Presbiteriana do Meia. Estamos juntos nessa caminhada, ainda vivendo esse isolamento, longe uns dos outros, mas estamos próximos no coração, certos de que o amor que nos acompanhava antes de toda essa situação que temos vivido, esse amor continua presente, continua pulsando dentro do nosso coração. Vamos, nesse momento, buscar a Deus em oração. Eu quero convidá-lo a orar, a falar com o Pai, se colocar diante dele, porque esse é aquele momento em que a gente se submete ao nosso Deus com um pensamento de honrá-lo, mas para isso nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que nos afasta dele, que nos afasta do próximo, aquilo que nos afasta do outro. Nós não podemos viver uma vida desconectados de Deus e do nosso irmão. A palavra de Deus diz que nós precisamos amar a Ele sobre todas as coisas e ao nosso irmão, ao nosso próximo, como nós mesmos nos amamos. Então, vamos nos quebrantar diante do Senhor agora. Faça isso. Pare com todo o movimento, tudo aquilo que pode tirar a sua atenção nessa hora. Fale com o Pai, se coloque diante dele. Passado alguns instantes de oração silenciosa, eu vou estar orando, intercedendo também pela sua preciosa vida. Busquemos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, nós te adoramos nessa hora, por tua imensa e maravilhosa graça que alcançou ao nosso coração. Te exaltamos, Senhor, porque tu és o único que és objeto da nossa procura, da nossa busca, da nossa devoção. Nós desejamos de todo o nosso coração essa noite honrá-lo através de todas as partes deste culto que oferecemos a Ti. Ah, Senhor, vem sondar o nosso coração. E se há alguma coisa em nós que não esteja compatível com o Teu querer, com a Tua santidade, o Senhor, por favor, repreenda, o Senhor retire de nós. Nós queremos, Senhor, como vimos hoje pela manhã, nos parecer mais e mais com Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, como discípulos de Cristo, viver aprendendo a glorificar o Pai, a exaltar o Pai, a Ti, nosso Deus. Por isso, ó Pai, nessa hora, nos assista com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão. E que os momentos que vamos seguir agora, na caminhada litúrgica de adoração ao Senhor, de louvores que vamos entoar ao Teu nome, a palavra que vamos receber, e todos esses momentos, Senhor, sejam momentos em que reflitam a ação do Senhor sobre nós, mas também o nosso quebrantamento, a nossa sujeição a Ti mesmo, Senhor. Ó Deus, nós colocamos agora diante de Ti aquele coração que possa estar machucado, aquele coração que possa estar passando por um sofrimento, por uma dor específica. Se alguém, Senhor, desanimado não só por conta do pecado, mas também por conta de situações que tentam tornar nebulosa a visão para com aquilo que o Senhor tem preparado para esse irmão, para essa irmã. Senhor,
Vem com a tua mão de poder agora e assiste, levanta, sustenta, Senhor, esse nosso querido irmão, essa nossa querida irmã. Aquele que porventura esteja nos vendo e ouvindo, que não seja membro de nossa igreja ou não tenha tido ainda um encontro pessoal com Jesus, que essa seja a noite de um encontro, que seja a noite de conciliação, de reconciliação contigo, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, irmã, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 134. Este é um daqueles cânticos de romagem, quando o povo de Deus subia ao templo de Jerusalém e ia naquela romaria. As pessoas iam numa caravana, buscando lá naquele lugar no templo, naqueles tempos, naqueles dias, o templo ele exercia a centralidade da presença de Deus entre o seu povo. Hoje não mais. Deus habita no nosso coração. Ele mudou de endereço. Ele não está dentro de um templo. Ele habita na vida do crente através do Espírito Santo que nos foi outorgado por Jesus. E esse Salmo de número 134 é uma convocação. É Deus chamando o seu povo para que nas horas da noite, como nós já chegamos à noite, nós vamos então agora louvá-lo. E nós vamos ler juntos este salmo que agora é projetado para você. Salmo 134, leiamos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia! De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. O Monte Sião era aquele monte que para os judeus no passado ele era sagrado. Dali eles criam que emanava também o poder, a ação de Deus sobre a vida do seu povo. Nós sabemos que a graça e o poder de Deus não se configuram mais quando olhamos para um monte, como os judeus olharam no passado, como centro desse poder que vinha sobre as pessoas. Nós sabemos que hoje nós temos a Jesus Cristo, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que é o grande referencial de nossas vidas, aquele a quem eu e você agora vamos louvar de todo o nosso coração, aquele que faz maravilhas entre nós. Esse hino que vamos cantar agora, ele fala exatamente sobre isso. O seu título é Maravilhas Divinas. É um hino do nosso inário, do Inário Novo Cântico, e ele fala sobre a exaltação desse Deus de imensa bondade, desse Deus poderoso, desse Deus que age em nosso favor. Seja nos céus, na terra, ele vai operando o seu poder sobre nós. Vamos louvá-lo? Imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas
e nossa fonte de excelso prazer. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Ai, seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Você já agradeceu hoje ao Senhor pela manhã que Ele lhe proporcionou? Aliás, manhã com sol ou sem sol, nós devemos agradecer ao Senhor, porque cada dia que Ele nos oferece é uma oportunidade não só de vivermos a vida, mas de fazermos da nossa experiência de viver a vida a nossa adoração a Ele, o nosso serviço a Ele, a oportunidade que temos de reconhecer a sua grandeza e levarmos a sua palavra àqueles que estão perdidos, aqueles que estão longe de casa, longe de Deus. Então, querido, dê glória a Deus pela pessoa que está ao seu lado. Se é membro da sua família, então pode abraçar, não há problema nenhum, né? De Covid, você está com aquelas pessoas que estão com você. Eu já estou abraçando aqui a Meire, abraçando aqui minha família. Então, querido, abrace a pessoa que está aí ao seu lado. E se você está sozinho, sinta-se abraçado. Imagine-se abraçando irmãos e amigos. Vamos agora exercitar um pouco a nossa imaginação. Agradeça a Deus pela oportunidade que você tem e a capacidade de usar a sua mente para a imaginação, para imaginar coisas boas, para imaginar, por exemplo, a possibilidade de voltarmos em breve a nos reunir para cultuar a Deus. Imagine a doença de fato sendo erradicada em nome de Jesus do nosso país, do mundo. Então nós vamos agradecer a Deus porque o Senhor nos dá a capacidade não só de imaginar, mas de crer, porque Ele realizou lá na cruz do Calvário uma obra transformadora de esperança, de grandes alegrias para nós. Vamos agradecer ao Senhor pela nossa salvação que nos proporciona a vida eterna. Vamos louvá-lo. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus,
Como é bom nós podermos expressar a nossa gratidão a Cristo. Eu não sei como você viveu este domingo. Eu não sei como está exatamente o seu coração. Eu tenho recebido ligações de alguns irmãos, pedidos de aconselhamento, e aí tenho conversado com esses irmãos que se abrem, irmãos buscando auxílio na palavra, consolo, encorajamento. Tenho ligado também para vários irmãos procurando saber como estão. Há muita gente para que façamos contato, mas estamos procurando fazer esses contatos a despeito da nossa vida, né? Cada um de nós tem uma vida muito corrida, mas alguns eu tenho procurado tomar ciência, e à medida que esses irmãos se abrem, a gente vai percebendo a necessidade de cada um. Mas eu não sei hoje como você está, mas eu quero dizer uma coisa para você. Creia. Olhe para Jesus. Silencie todas aquelas vozes que tentam trazer a você algum tipo de confusão. Vozes de desencorajamento, vozes de pavor, vozes de ameaças, situações que tentam roubar a nossa paz. Olha, ei, como disse Jesus entrando na casa de João Marcos, imediatamente após a sua ressurreição, ele vai consolar os discípulos, vai acalmar o coração deles e ele declara: olha, paz seja com vocês. Creia que o que Deus tem para você através do seu Filho é paz, e essa paz não é ausência de problemas, de conturbações, não. Essa paz no original significa a paz que nos reconcilia com Deus. Jesus é esse instrumento de reconciliação. Portanto, nessa noite, eu quero te convidar, durante alguns instantes, agora, a orar. Fale com Deus. Você pode falar em silêncio, né? A fala do coração. Você pode falar aí audivelmente, onde você está, com quem você está. Mas ore e diga: Senhor, fala comigo, estampa os meus ouvidos do coração. Tira essa angústia, tira esse medo, essa preocupação. Eu quero estar agora pronto, disposto a te ouvir. Faz isso. Durante alguns instantes, vamos buscar a Deus. Logo em seguida, eu vou pedir para que a Meire nos coloque diante de Deus em oração. Pai de amor, Pai querido, Pai bondoso, mais uma vez falamos contigo neste dia e é tão bom termos com quem falar, Senhor. É tão bom, Senhor, acalmar o nosso coração na Tua presença, porque temos a certeza que Tu ouves a nossa oração. Verdade, Senhor. E nos olha com amor profundo, com amor de misericórdia, com amor de graça. Oh, meu Deus, muito obrigada. Amém, Senhor. Obrigada porque a Tua paz, que excede o nosso entendimento,
muito mais do que palavras de efeito, muito mais do que aquilo que aprendemos no decorrer da nossa vida, de formas diversas de buscarmos a paz, mas é uma paz que transforma o nosso ser. É uma paz que inunde o nosso coração. E nesse momento, Pai, Verdade, Senhor. inunda o nosso coração com o Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Age em nós sobremaneira, para que possamos ouvir a Tua voz. Verdade. Para que possamos, no nosso momento aqui contigo, Pai, sermos realmente transformados, Amém, tratados, sarados e curados para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Bendito sejas Tu, ó Deus, que não rejeita a nossa oração. Bendito sejas Tu, Senhor, que desde a eternidade tem escrito a nossa história e tem se feito presente, tem sido Deus conosco, Deus Emanuel, aleluia, Sim. glória ao Teu nome. E Senhor, fala conosco agora, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Amém. Estamos aqui, desnudados diante da Tua presença, Amém, para Senhor. que o Teu Espírito venha tomar conta de cada um de nós. Amém, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Usa o Teu servo também, de acordo com a Tua vontade. Amém, Senhor. Unja os seus lábios, para que através dele o Teu poder emana e sejamos fortalecidos nesta noite. Amém, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 19 ao de número 30. Filipenses, capítulo 1, do verso 19 ao verso 30. Paulo, ele nesse texto está falando à igreja, e essa é a sua preocupação, o seu objetivo, de falar sobre a situação pela qual ele estava vivendo, estava passando, e como essa situação vai contribuir para o progresso do Evangelho. Então, nesse momento, eu passo a leitura do texto e você poderá acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Diz Paulo: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Estou convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Jesus Cristo, pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Queridos, esse texto da palavra de Deus tão precioso, é um texto que nos mostra que Paulo está preocupado em compartilhar com aqueles irmãos da igreja de Filipos
a sua experiência de vida. Uma experiência de vida que, por ser uma experiência, passa pela historicidade, pelo acúmulo de fatos que ao longo da sua existência foram acontecendo. Há uma percepção, portanto, do passado de sua vida, que ele vai enumerando aqui nesse texto para os seus irmãos, mas também ele fala dos fatos presentes, daquilo que está se desenrolando no momento em que ele está passando agora por todo este sofrimento, por todo esse isolamento na vida dos seus irmãos, porque ele está preso. Mas ele também fala que este presente traz aspectos importantes que contribuem para o seu crescimento espiritual. E ele está dividindo isso com os irmãos. A carta aos Filipenses é uma carta profundamente experiencial na vida de Paulo, em que ele vai projetar tanto coisas que aconteceram no passado e que marcaram profundamente a sua vida, para que esses irmãos tirem experiências encorajadoras, como também no presente momento em que ele escreve esta carta, ele continua encorajando essa igreja, falando do contentamento de estar vivendo tudo isso, cercado dos cuidados de Deus e dos cuidados da igreja, das orações desses irmãos. Mas não obstante a isso, Paulo também vai apontar para um ponto futuro, porque Paulo ele vai aqui trazer para nós a expectativa de algo glorioso com base numa certeza que ele possuía, com base na sua fé. Então perceba, esse texto ele trabalha 3 dimensões. A primeira do passado, a segunda o presente e a última a perspectiva de futuro na vida do apóstolo. Meus irmãos, então nós queremos partilhar nesse momento sobre o seguinte tema: vivendo sem medo o amanhã. Vivendo sem medo o amanhã. Você e eu somos chamados a viver a vida todos os dias, pensando também em olhar para frente. Todos nós somos desafiados a olhar para a nossa agenda de vida e escrever aquilo que estamos pensando em fazer amanhã. Mas é comum que diante dessa agenda, diante dos desafios que vão sendo construídos ao longo da nossa caminhada, apontando para o que temos de realizar amanhã, eu e você fiquemos muitas vezes assustados, perplexos com situações que procuram nos intimidar, que procuram fazer com que nós refreemos até mesmo a nossa fé. A nossa fé fica um tanto quanto que congelada diante de coisas que se levantam e nos assustam, nos pegam de assalto, de surpresa. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele está de fato preso, ele está aguardando o seu julgamento. E aquela igreja, a igreja dos Filipenses, ela está numa grande expectativa pela absolvição, pela soltura de Paulo. Mas a sua condenação por parte do imperador Nero é uma dolorosa possibilidade. E os crentes lá de Filipos sabiam disso. E eles intercediam, eles oravam para que Paulo fosse liberto. É interessante porque esse homem tão experiente, que é o apóstolo Paulo, ele mesmo preso em Roma, algemado, ali junto aos soldados, a guarda pretoriana, haviam soldados de um lado, haviam soldados do outro lado, ele está aguardando uma sentença que podia levá-lo à morte. Mas o texto nos mostra que ele está transbordante de alegria. Ele está, na verdade, pleno de contentamento e ele passa a encorajar aqueles irmãos de Filipos e ele então procura mostrar para eles que há uma certeza, há uma esperança que pode ser trabalhada no coração deles também diante do iminente medo, diante da iminente condenação. E a segurança de Paulo, portanto, essa convicção que ele tem na sua alma e que ele procura transmitir para aqueles irmãos, ela é decorrente de 3 fatos. Existem 3 aspectos aqui importantes. E conforme eu disse há pouco, esses aspectos eles possuem uma relação
com a dimensão de tempo. Por quê? Viver sem medo em relação ao amanhã deve nos levar a olhar para o passado sem marcas alguma de amargura. Preste atenção nisso. Se nós queremos viver projetando a nossa vida para o dia de amanhã sem temor, nós precisamos olhar para o passado sem amargura. Veja comigo, vamos revisitar o versículo 12. Veja comigo o versículo 12. Diz assim o apóstolo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Você percebe que Paulo aqui está usando esta fala relacionada ao passado. Ele aqui declara que as coisas que aconteceram na vida dele, principalmente situações adversas, situações profundamente desconfortantes, acabaram contribuindo para que o Evangelho progredisse. É interessante que Paulo aqui está dizendo: eu quero cientificar vocês, eu quero dar este conhecimento a vocês de que as coisas lá atrás que me afligiram, pelas quais passei e marcaram a minha vida com dor, essas coisas elas contribuíram demais para que o Evangelho ele fosse desenvolvido. E desenvolvido, é óbvio, através da vida deste homem marcado também por esses dessabores, por essas lutas. Paulo, ele aqui em primeiro lugar, ele está olhando para o passado e ele deixa bem claro que ele é capaz de olhar para esse passado sem amargura, sem ficar se queixando, sem se auto-vitimar. Irmãos, esse homem sofreu grandes perseguições, sofreu açoites, várias prisões, passou por várias acusações e de forma injusta. Passou por naufrágios, passou por fome, passou por frio, mas ele, ao levar em consideração e computar todas essas coisas, ele declara aqui nesse versículo 12 que todas essas coisas elas vão trazer uma contribuição enorme para que o Evangelho se desenvolvesse, para o progresso do Evangelho. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que esse homem, de fato, viveu a sua vida submisso àquele que o chamou, àquele que deu tão gloriosa salvação. Paulo conhecia muito bem a Jesus. Paulo sabia que toda a força para continuar a caminhada diante de tudo aquilo que havia marcado tão negativamente a sua vida, ele dependia de viver uma vida de humildade diante do Senhor. Veja, Paulo, ele declara que as coisas do passado não podem acorrentá-lo, as coisas do passado não podem paralisá-lo. Mas quando nós olhamos para trás com um coração desejoso de exercer a nossa autojustiça, porque as coisas lá atrás não ficaram muito bem resolvidas, como a situação de trabalho, como a situação de relacionamento com alguém, ou qualquer outro tipo de situação que não ficou solucionada lá atrás aos nossos olhos, e não vimos Deus agindo naquilo, nós queríamos que a nossa vontade prevalecesse e não aconteceu do jeito que nós queríamos, nós sofremos, nós paramos, nós não desenvolvemos a nossa vida espiritual. Eu quero lembrar a você aquela história que você conhece tão bem, da mulher de Ló. A mulher de Ló recebeu, como todos os membros de sua família, uma ordem expressa de não olhar para trás. O olhar daquela mulher foi o olhar de mitigar, de buscar, numa saudade esdrúxula, de buscar um referencial
onde Deus já não estava mais ali, onde Deus já havia condenado tudo aquilo, onde Deus disse para sua família, para ela inclusive, saiam daqui. Não há justiça alguma nesse lugar. Não há mais o que vocês fazerem aqui. Caminhe para o novo. Caminhe para fora dos portais desse lugar. O grande problema, meu irmão, minha irmã, é que muitas vezes somos tentados a olhar para trás e visitarmos o nosso passado, e aí o nosso coração se enche de amargura, porque nós começamos, por exemplo, a imaginar, por que não foi daquele jeito? Por que eu não dei aquela resposta? Por que fulano agiu daquela forma comigo? E a palavra de Deus nos ensina que aquela mulher, ao olhar para trás, ela vira uma estátua de sal. Metaforicamente, isso nos aponta uma verdade, que eu e você, quando visitamos o nosso passado, com rancor, com amargura, sem perdão, sem liberarmos perdão a outros, nós estagnamos, nós paralisamos. Nós precisamos, irmãos, olhar para o nosso passado, como fez o apóstolo Paulo e como ele nos ensina, com essa certeza de que Deus cumpriu a sua vontade através de tudo o que vivemos lá atrás. E tudo que vivemos lá atrás, mesmo momentos desconfortantes, de descontentamento, de dor que nos foi impingida, tudo aquilo serviu para que nós amadurecêssemos, para que nós desenvolvêssemos a nossa fé, portanto, para que eu e você chegássemos até aqui onde chegamos. Como está a sua percepção do cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a administração da soberania de Deus sobre você? Se Deus permitiu a você e a mim vivermos situações adversas no passado, Ele as permitiu para que nós tirássemos lições profundas delas. E eu quero nessa noite dizer a você, meu irmão, minha irmã, se o seu coração tem revisitado o passado com amargura, com lembranças amargas, sofridas, e isso te perturba, essa noite é a noite de você dizer: Senhor, limpa a minha mente dessas coisas. Amém. Eu quero entender, Senhor, eu quero te conhecer melhor e saber que tudo que eu já vivi até o presente momento foi para que eu pudesse me aproximar mais do Senhor, depender mais do Senhor, reconhecer o seu cuidado sobre a minha vida, saber que o Senhor me ama incondicionalmente. Ah, querido, em nome de Jesus, querida, em nome de Jesus, olhe para o passado sem amargura. Mas existe um segundo aspecto, segundo fato, além de olharmos para o passado da nossa vida sem amargura, nós precisamos olhar para o presente. O momento que estamos vivendo aqui agora com grande contentamento. Acompanhe comigo o que diz os versículos 13 ao de número 18. Verso 13 ao 18 diz assim: de maneira que as minhas cadeiras em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo continua dizendo: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, disse Paulo, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, e também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, sempre me alegrarei. Você percebe, querido, querida, que Paulo aqui está olhando para o presente com profunda alegria? A sua prisão, longe de interromper ou limitar seu ministério, essa prisão vai abrir horizontes para Paulo. A igreja de Roma, aqueles irmãos, estão sendo revitalizados por suas algemas. É isso que ele está dizendo para os irmãos
Filipenses, olha, os irmãos, a igreja que está aqui em Roma, está sendo revitalizada. O Evangelho está progredindo de tal forma que eu, quando olho para o meu passado, eu não fico remoendo as coisas que me infelicitaram aparentemente lá atrás, porque essas coisas acabaram contribuindo para que a minha vida ela tivesse uma expressão muito maior de adoração a Deus. Deus me colocou muito acima dessas minhas turbulências. Isso nos lembra o profeta Abacuque, que lá no finalzinho, no capítulo 3 do seu livro, vai dizer, numa perspectiva, numa projeção de escassez, de falta de elementos básicos para a sobrevivência da sua gente, ele declara, ainda que eu não veja, ainda que eu não tenha, ainda que não haja, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por que Abacuque declara isso? Porque Abacuque começa a olhar para o passado também e ver que o mesmo Deus que permite que os caldeus, que os babilônicos, portanto, venham contra o seu povo, é o Deus que já havia feito maravilhas, como nós cantamos aqui. Esse Deus que opera maravilhas no céu, na terra, em todo lugar. O Deus que cuida da sua igreja, porque a igreja é dele. Você pertence ao Senhor. Abacuque profetiza uma palavra, ele projeta uma palavra de redenção. O povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Deus levantou a Daniel, e Daniel é esse homem usado para tirar o povo de lá, do cativeiro. Abacuque não viu, mas o Senhor ouviu as suas orações. Querido, querida, você precisa olhar para tudo que está acontecendo aqui, agora, ao seu redor, no tempo presente, com grande alegria, com grande contentamento. Porque é Deus quem guarda e preserva o seu povo. Essa igreja lá de Roma está sendo alcançada com o progresso da pregação de Paulo. Paulo está em cadeias, e mesmo em cadeias ele testemunha com alegria de que o Senhor era a sua força, era a sua fonte de alegria, de libertação. Era a sua fonte de conhecimento. E ele anuncia esse evangelho. A guarda pretoriana, pessoas que eram membros dessa polícia, vamos dizer assim, pessoal do rei, vão se convertendo. Os guardas da elite do imperador começam a conhecer a Cristo por intermédio de Paulo. E as cartas que Paulo escreve lá da prisão, porque não foi só a carta aos Filipenses, outras cartas vão sendo escritas, vão sendo espalhadas por toda aquela região. E essas cartas, elas na verdade tinham um poder tremendo de ação, de transformação, de penetração no coração das pessoas, que eu e você sabemos que elas romperam os séculos, como sempre foram e são ainda fonte de todo consolo de Deus para o seu povo. Coisa maravilhosa. Olhar para o presente com contentamento. Você não consegue ver o que Deus está fazendo através de você? Se você não consegue ver o que Deus está fazendo através de você, pode ser que você não esteja fazendo nada para Deus. Pode ser que você tenha abandonado aquele período de maior fervor, de desejo de ler as Escrituras, de se alimentar não só da palavra de Deus, mas da boa literatura que extrai da Bíblia a interpretação mais segura a respeito daquilo que Deus pode lhe proporcionar como alimento espiritual. Talvez você já tenha abandonado aquela vida fervorosa de oração, de orar pelas pessoas que fazem parte da sua família, de orar pelos seus irmãos na fé, de clamar a Deus por você mesmo. Senhor, aviva o meu coração. E já que citamos Abacuque, como Abacuque vai dizer no seu capítulo 2, aviva, ó Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos, torna-a conhecida. Quando ele diz isso, ele diz, Senhor, também aviva o meu coração, aviva o teu povo, o povo de Judá. Hoje você e eu precisamos clamar para que o Senhor
continue avivando a sua igreja. A igreja, de uma certa forma, ficou um tanto quanto limitada no aspecto da comunhão por conta da pandemia. Mas eu e você não podemos deixar que a ferrugem espiritual, ela corroa o nosso coração, nos paralisando e nos fazendo simplesmente olhar para o que estamos vivendo hoje com derrotismo. Nós temos que olhar para o que estamos vivendo hoje com plena alegria, sendo gratos ao Senhor. É o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo de forma muito clara: meus irmãos, eu estou certo, diz ele no verso 19, de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. E ele declara aqui no verso 13, de maneira que as minhas cadeias, o que eu estou vivendo agora, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais. Ora, todos aqueles que estavam ali perseguindo a Paulo, trazendo algum tipo de desconforto a Paulo, são evangelizados. E Paulo tem contentamento nisso. Paulo chega a dizer: que bom, é como se dissesse que eu estou aqui preso, porque na verdade eu posso estar limitado fisicamente, mas a minha mente não está, o meu coração não está. O Evangelho está ativo na minha vida e eu posso testificar, testemunhar da graça de Deus que abundou e que dominou o meu coração. Você pode olhar para o seu presente e dizer isso. Se você pode, louvado seja Deus. Se você não pode, se você está se sentindo desanimado, meu querido irmão e irmã, eu quero encorajá-lo em nome do Senhor Jesus. A olhar para Jesus, porque é nele que há alegria. Quando Paulo escreve aqui nessa mesma epístola, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz, aliás, no versículo 4 do capítulo 4 aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vou repetir para vocês, disse Paulo, alegrai-vos no Senhor. Você tem visto Jesus no dia a dia com você. Você tem tido intimidade com Jesus no dia a dia. Ou a sua intimidade é com outras coisas? Ou o seu relacionamento mais forte é com as coisas que você sonha, as coisas que você projeta para a tua vida, sem ter o Senhor à mesa dos seus projetos, para que você o consulte, para que você pergunte a Ele: Senhor, é do teu agrado que eu faça isso? Depender do Senhor é a melhor coisa que eu e você podemos fazer. Então olhe para o presente com contentamento, como disse Paulo. Mas existe um último fato. Esse último fato está ligado em que eu e você precisamos olhar para o futuro com esperança. Olhar para o passado sem amargura. Olhar para o presente, para o momento atual com grande alegria. Mas projetar esse futuro. Olhar para frente com grande esperança. Veja comigo o que nos diz aqui do verso 19 ao 26. Paulo diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha só, que dúvida santa! Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, ou seja, no corpo. Não é na carne do pecado, no corpo, né? E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Percebeu o que é que Paulo está trazendo aqui para a gente nesses versos finais? Ele está projetando, ele está planejando coisas muito maiores do ponto de vista da ação de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Ele está planejando, inclusive, sair dali. Ele pensa com essa esperança, ele pensa com esse otimismo. Nós percebemos que quando Paulo fala sobre
tudo isso que ele agora está planejando, ele tem um olhar para o futuro com uma convicção gloriosa. O futuro não está amedrontando a Paulo. O fim da linha para Paulo não é o martírio, mas é a glória. Independente dele ser liberto para reencontrar esses amados irmãos da igreja que ele tanto amava, a igreja dos Filipenses, essa não seria, na visão de Paulo, uma última cena. A última cena não é, de forma alguma, a guilhotina romana, mas é o paraíso. Por mais que ele tenha que passar pela morte, e ele vai passar pela morte, ele vai ser decapitado, essa não é a cena final na mente dele. A morte para ele não se tornará, portanto, um fim trágico, mas uma recompensa maravilhosa, gloriosa. Para Paulo, irmãos, aqui, ele deixa bem claro, e essa esperança é que ele projeta para o futuro, morrer não é ir para um sepulcro vazio, um sepulcro gelado, um sepulcro escuro, mas é partir para estar com Jesus. Qual tem sido a sua perspectiva de futuro? O crente, ele não vive só o presente, porque ele sabe que o dia de amanhã será um dia melhor, não pelas coisas que podem acontecer no âmbito da sua humanidade, tentando oscilar ou variar com as coisas que compreendermos serem boas ou aquelas que possam, por um outro lado, nos prejudicar. O crente, ele sabe que o dia de amanhã será melhor, porque amanhã ele conhecerá melhor ao seu Senhor. Ele tem a possibilidade de ter maior intimidade com o seu Senhor. O profeta certa vez disse que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Essa perspectiva de ponto futuro deve levar você e eu a entendermos que o dia de amanhã é um dia pleno de grandes esperanças, de grandes realizações. Uma das armadilhas do diabo e de Satanás é fazer com que você desanime na caminhada com Deus, que a sua fé fique vivendo um estado de nanismo, você viva uma fé pequena, diminuta, para que essa luz se apague e para que você não enxergue um horizonte maravilhoso e radiante que Deus tem para você. Querido, querida, nós precisamos entender que o Senhor, Ele já nos habilitou, já nos deu olhos lá para frente, para a gente ter uma visão, não é só horizontal. A visão horizontal nos permite olhar até o fim do horizonte, mas existe uma visão chamada horizontal. A visão horizontal nos leva além da visão até onde os nossos olhos podem enxergar. Como eu aprendi, você também, uma canção que fala que o Senhor pode nos levar além. O autor da canção diz: leva-me além, leva-me à sala do trono, a um nível mais profundo. Lembrando desse cântico, é que eu quero que você imagine isso. O que Paulo está dizendo aqui, nesses versos finais, é que nós precisamos entender que o viver é Cristo, o morrer é lucro. A cada dia eu e você precisamos mortificar mais a nossa carne. Aí já é onde opera o pecado. Nós precisamos a cada dia pedir ao Senhor que Ele desfaça o nosso ego, que o nosso eu morra, que o nosso eu, que é tão orgulhoso, tão altivo, tão prepotente, tão senhor de si, dê lugar no trono do nosso coração àquele que tem por direito lugar para que ele, reinando, possa trazer de fato a paz, o contentamento, possa trazer a harmonia, possa nos dar a visão desse ponto futuro com grande esperança, porque a nossa vida não se limita a esta que estamos vivendo aqui. Eu encerro esta palavra dessa noite, lembrando a você que para
que você possa viver sem medo o dia de amanhã, para que você possa viver o dia de amanhã sem nenhum tipo de temor, é necessário que você tenha que olhar para o passado da tua vida sem ressentimento, sem amargura. Como é que eu faço isso, pastor? Confessando a Deus que eu preciso que Ele me ajude a perdoar aqueles que tenham me feito mal. Eu também preciso olhar para mim e entender que eu não sou dono da verdade. Eu tenho que pedir a Ele que me liberte da minha auto-vitimização. Eu não tenho que ficar me vitimando. Porque se isso não tivesse acontecido lá atrás, eu não estaria hoje assim. Para com isso. Em nome de Jesus. Para com isso. Cresce. Amadurece. Lembra do que Paulo ensinou? Que as coisas do passado, e ele deu ciência àquela igreja, elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Então vá para os pés do Senhor. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ficar como a mulher de Ló. Eu não quero ver a minha vida espiritual, emocional, relacional. Minha vida também diz respeito à minha saúde, porque essas coisas vão deteriorando a nossa saúde. Eu não quero ver a minha vida estagnada não, Senhor. Eu quero que o Senhor me liberte dessa amargura que me prende lá ao passado. Mas você também precisa, para viver sem medo do amanhã, você precisa olhar para o presente com alegria, com satisfação, com contentamento. E como é que você faz isso? Simplesmente olhando para que tudo aquilo que está acontecendo, sejam coisas humanamente boas ou ruins, sabendo que a tua vida é conduzida pelo Senhor. Você é um ser espiritual, você não é só um ser revestido de humanidade. A sobrenaturalidade de Deus, ela tomou conta do seu coração, ela revestiu a sua vida. Portanto, saiba que nada acontece por um acaso. Então, louve ao Senhor, porque tudo que está acontecendo hoje contribui para que você continue crescendo e você continue compartilhando da graça do Evangelho de Cristo, da boa notícia de que Jesus é o Salvador a todas as pessoas, inclusive de sua própria vida. Então se alegre. Em último lugar, para que você não viva mais com medo do dia de amanhã, você precisa olhar para o futuro, pleno de esperança. Paulo nos mostrou aqui no texto que nós podemos olhar para essa perspectiva de que aconteça o que acontecer, a minha vida está segura ao lado de Jesus. Como é que você faz isso? Você precisa dizer ao Senhor, no seu momento de intimidade, de oração, você precisa dizer, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Porque à medida em que eu leio a tua palavra, à medida que eu coloco ela em prática, e isso, queridos, não é conhecimento teológico que produz isso não, tá? A teologia ajuda, mas o que produz essa capacidade de olharmos para o amanhã com essa esperança é justamente essa vida espiritual balanceada com a nossa vida de intimidade com o Senhor. É buscar o Senhor com simplicidade. Muitas vezes nós complicamos a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos, com humildade, dizer, Senhor, mostra o meu caminho, me reveste do teu poder, repreende o pecado do meu coração. Lembrei agora de John Owen, um servo do Senhor, um puritano, e ele certa vez disse que ele orava todos os dias para que o Senhor visitasse o seu coração e ele tivesse olhos para perceber o que o Senhor apontaria para ele
gostasse ele ou não daquilo que estava impedindo o Owen de ser um homem simples, submisso à voz do Senhor. E sabe o que é que esse homem disse mais? Ele queria que Deus levantasse pessoas, irmãos em Cristo, para ajudá-lo, para apontar aquilo que precisava ser corrigido na sua vida. Isso nos lembra que eu e você precisamos ter a humildade de sermos mentoreados, de sermos tutelados, de aprendermos a ser exortados pelos nossos irmãos. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós temos essa capacidade de nos ajoelharmos com o coração, com o corpo diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, confessar os nossos pecados, as nossas limitações, isso tudo nos liberta, porque nós olhamos com esperança para esse amanhã que virá. Independente do que possa chegar para você, a sua vida é Cristo e está segura em Cristo. Nós vamos nesse momento orar e eu quero convidar a Mariana para essa oração final. Nós vamos estar nos colocando diante de Deus nesse momento. Eu vou me ajoelhar, se você quiser se ajoelhar, você pode fazer na sua casa. Vamos pedir ao Senhor que nos liberte desse pensamento amargurado em relação a coisas do passado. Vamos pedir ao Senhor que traga a alegria que vem do céu, essa alegria, ela rompa os céus e venha sobre o nosso coração, para que a gente veja que tudo que estamos vivendo aqui agora, a gente se delicie vendo com provisão de Deus. A gente precisa aprender a olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e dizer, Senhor, obrigado. Até pelas provações, até pela doença. Irmãos, é isso que a Bíblia está ensinando, isso não é suicídio intelectual, isso é ser crente. Nós vamos orar também para que haja esperança na projeção do nosso olhar para o que vamos viver amanhã, para o que vamos viver depois. Tem gente que já perdeu a esperança no futuro. Você lembra de um ator famoso que esse ano tirou a sua própria vida? Flávio Migliaccio. Eu era criança, me lembro, lá da Camicleta, Shazam e companhia. Lembra disso? Pois é. Tirou a sua vida no seu sítio, aqui em Magé, no Rio de Janeiro, deixou uma carta para os seus familiares dizendo que tinha perdido a esperança na humanidade. Foi exatamente o que ele escreveu: eu perdi a esperança na humanidade, perdi a esperança no que vai vir amanhã, perdi a esperança na vida. Ô querido, nós somos crentes, nós somos de Jesus. Quem é de Jesus nunca perde a esperança, porque Jesus é a viva esperança. Então vamos orar agora? Te convido a fazer isso. Vamos fazer em nome de Jesus. Santo Deus, Tu és santo, Tu és separado, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, toda glória. Tu és majestade. Tu também és o maravilhoso e bom Deus, um bom Pai, um bom pastor, nosso fiel amigo, o nosso amado, o autor da nossa fé, o Criador de todo o universo, aquele que detém toda a sabedoria, toda a grandeza, toda a esperança. Senhor, Tu és tudo que nós precisamos. O Senhor é como o ar que precisamos respirar dia a dia, Senhor. Senhor, nos faça lembrar da nossa dependência de Ti. Nós queremos estar aos Teus pés, dia a dia, momento a momento, nos dedicando, Senhor, a um relacionamento profundo contigo, Senhor. Pai, nos afasta, Senhor, daquilo que pode ser outra prioridade que não seja o Senhor. Pai, que possamos estar nos esvaziando, anulando a nós mesmos e carregando a nossa cruz, Senhor, seguindo a Ti.
Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, eu estou orando aqui em nome do teu povo, em nome da tua igreja, em nome dos teus filhos. Amém, Senhor. Senhor, queremos deixar as coisas do nosso passado que nos afastam de Ti para trás. Senhor, mas só o Teu Espírito pode fazer isso em nós. Que a gente não faça nada pelas nossas próprias forças. Amém, Apenas queremos estar quebrantados, Senhor, para que o Senhor faça toda a obra. Faça toda a obra em nós, Senhor. Limpa qualquer amargura, qualquer raiz de amargura. Pai, se alguém estiver aqui precisando perdoar alguém amargurado, Senhor, liberta, Pai. Em nome de Jesus. Se alguém aqui com pensamento suicida, Senhor, repreende no Teu nome, Pai. Em nome de Nós Jesus. repreendemos isso, Senhor. Que haja esperança, Amém. que haja amor, que haja alegria, Senhor. Amém, Senhor. Pai, se alguém plantando inveja em seu coração, se preocupando mais com a vida do outro que prospera, Senhor. Ah, Pai, limpa isso, Senhor. Também, Senhor. Não queremos nos preocupar mais com a vida do outro do que com a nossa. Verdade, Pai. Que cada um de nós possa estar fazendo a sua parte. Em vez de apontar o dedo, que olhemos para nós mesmos. Pai, o Senhor nos chamou para sermos como Teu Filho Jesus. Senhor, pelo Teu poder, nos ensina, nos dê um coração ensinável. Amém, Senhor. Nos dê um coração que clama, Abba, Pai. Nos dê um coração que ama os nossos irmãos, Amém, Senhor. que ama o próximo como a nós mesmos. Ah, Senhor, que possamos estar contentes com o nosso presente, dando graças a Ti, dando graças com todos os santos, porque nada pode nos separar do Teu amor. Nós já temos tudo, Senhor, o que precisamos. Ah, Senhor, faça-nos relembrar a alegria da Tua salvação, Senhor, no dia a dia. Que a nossa expectativa maior esteja em Ti, não nas pessoas, não no emprego, não na família, não no relacionamento, não no dinheiro, não num cargo. Senhor, queremos que a nossa vida seja dedicada ao Evangelho. Amém. Age poderosamente em nosso coração, Senhor. E Pai, nós queremos ter expectativas para um futuro totalmente aos Teus pés. Buscando a Tua glória, Senhor. Buscando viver uma vida contigo. Abençoando o nosso irmão, o nosso próximo. Deus, como disse o salmista, sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau. Nos livra dele, Senhor. Pai, o nosso desejo é que o Senhor venha e transforme a gente por completo, Senhor. Amém, Senhor. Nós ficamos incomodados, Senhor, com o nosso pecado, com o nosso eu. Que a gente não queira nos tratar por nós mesmos, Senhor, pelas nossas forças. Mas estamos aqui, Senhor, diante de Ti, totalmente rendidos, Senhor. Amém, Senhor. A Tua majestade, ao Aleluia. Teu poder, ao Teu nome, Jesus, que está acima de todo nome e que é capaz de vencer qualquer depressão, qualquer mal, qualquer sentimento, Senhor, de intriga, de ira, de ódio, Amém, de Senhor. medo. Amém, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor. Levanta a Tua igreja. Aviva-nos, Senhor. Ó Senhor Jesus, não queremos estar na nossa zona de conforto. Amém, Senhor. Senhor, às vezes é dolorido, Senhor. Às vezes nós realmente precisamos de um puxão Seu, mas para que a Sua glória manifeste em nossa fraqueza. Amém. Porque é quando somos fracos é que somos fortes, porque podemos experimentar o poderoso poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então é isso que nós queremos, Senhor. E com humildade nós pedimos que o Senhor, acima de tudo, faça a Sua vontade em nós.
Faça a sua vontade, Senhor. Venha ao teu reino, Pai. Venha ao teu reino. Em nome do nosso amado, do nosso mestre, do nosso Senhor, do nosso melhor amigo e pastor Jesus, que nós rogamos e te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de recebermos a bênção do Senhor, eu quero, como disse pela manhã, convidar você a orar, a interceder pela nossa comissão especial de pró-retorno às nossas atividades presenciais. O Conselho da Igreja, na sexta-feira, reunido, formou e nomeou esta comissão. Uma comissão contendo com o pastor 15 irmãos. E nós vamos estar trabalhando para que o nosso retorno aconteça dentro de um cuidado muito especial que caminha ajustado com a sabedoria divina. Deus usando essa comissão. Na verdade, a comissão ela não vai decidir se voltamos ou não voltamos. Nós vamos voltar. A comissão ela vai trabalhar o planejamento, ela é pró-retorno. Então, todos da comissão vão estar empenhados, imbuídos desse grande desejo, dessa vontade, que é muito mais do que algo latente, algo patente. Nós queremos de fato que isso aconteça. Estamos olhando para esse futuro, como ouvimos hoje a palavra de Deus, com grande esperança. Não somos pessoas como cristãos, eu digo isso em nome da nossa igreja, da Igreja do Meia. A Igreja Presbiteriana do Meia não é composta por cristãos pessimistas, por cristãos que olham para a possibilidade de um retorno de uma forma temerária. Não, nós olhamos com a esperança de que isso irá acontecer e vai acontecer dentro do maior cuidado, da maior sabedoria, que é Deus quem vai nos dar. A palavra de Deus diz que aquele que não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele a dá. E nós não estamos pedindo apenas a Deus conhecimento científico, não estamos pedindo a Deus apenas um conhecimento humano para fazer isso. Nós estamos pedindo sabedoria que venha dEle. Então, meus irmãos, ore pela comissão. Ao longo das próximas semanas, nós vamos estar informando a igreja, vamos manter vocês atualizados, nós vamos convocar essa comissão para uma reunião agora em breve, provavelmente, se não esta semana, outra semana com certeza, mas nós vamos estar dando instruções, formamos um grupo no WhatsApp com esses irmãos e nós também vamos marcar uma reunião virtual através de uma das plataformas para que a gente possa então fazer uma videoconferência e possamos trocar ideias, possamos pensar juntos com muita alegria, com muita expectativa gostosa desse nosso retorno. Não estamos com pressa, nós estamos com fé, é diferente. E no momento certo isso vai acontecer. Então, peço a você que faz parte da comissão, esteja também orando, como eu coloquei lá na mensagem no WhatsApp. Esteja orando, esteja trabalhando essa possibilidade com grande júbilo no seu coração. Queridos, muita gente precisando de um apoio espiritual e não é só um apoio à distância. Nós precisamos estar juntos. O Conselho da Igreja já determinou nosso retorno à parte administrativa. Então, a parte de culto, ainda estamos decidindo com essa comissão, estudo da escola dominical, as atividades presenciais, enfim, né? Mas a parte administrativa, nós vamos retornar a partir do dia 28. Então, a partir de amanhã, eu vou estar instruindo a nossa secretária, a irmã Rose Dias, instruindo também ao nosso zelador, o nosso irmão Ian Hilbert, nós vamos conversar sobre isso, e a partir do dia 28, sem ser esta segunda de amanhã a outra, então nós vamos estar retornando, inclusive com o pastor disponibilizando horário de atendimento lá na sede. Então, com todo cuidado, conservando todas as diretrizes de saúde, nós vamos estar voltando aos pouquinhos. Então, a parte administrativa já irá voltar a partir do dia 28 em dias intercalados, segundas, quartas e sextas, com o horário que ainda vamos divulgar nesse próximo domingo. Fique atento, dia 27, portanto, com o horário mais curto nesses dias, segundas, quartas
quartas e sextas-feiras. Então, estamos dando passos com segurança, em oração, com grande expectativa no Senhor de que iremos abençoar os nossos irmãos estando presencialmente. Ore por isso. Receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande, incomparável amor de Deus nosso Pai, a comunhão doce do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, não somente agora, mas até o dia do retorno, que tanto aguardamos do Senhor Jesus. Amém e amém. Se cuide, fique em paz, fique bem, esteja aí abençoando aquele que está junto a você. Estaremos juntos no próximo encontro para a glória de Jesus. Boa semana, pela graça de Jesus. Deus o abençoe.